Você tem medo de envelhecer? Eu já tive esse medo. Você já parou para pensar no que realmente te assusta sobre envelhecer? Eu estava pensando, ninguém me preparou para o que acontece depois que você completa 40 anos. Porque o que muda não é só o corpo, muda a alma também, sabe? Não é só a idade, é o medo de perder quem você é o medo de não se reconhecer mais, é o medo de você estar atrasado, é o medo de não se reconhecer mais no espelho, é o medo de sentir que o tempo está passando rápido demais. Eu precisei me perder, sinceramente, eu precisei me perder para poder me reencontrar. Depois dos 40, começaram a surgir as dúvidas que antes sequer nem existiam. Tipo, será que eu fiz a escolha certa? Será que ainda dá tempo? Será que ainda tenho tempo para recomeçar? E junto com todas essas dúvidas vem o medo. Vem o medo de não dar certo, vem o medo de estar atrasada e vem o medo também de não ser mais o suficiente. Mas no fundo eu entendi uma coisa, que esses medos não são o fim. Eles são um chamado. Sim, eles são um chamado na minha vida. É como se a vida estivesse te dizendo: agora você tem que viver de verdade e não só sobreviver. E é sobre isso. Uma das coisas que me ajudaram foi parar de agradar todo mundo, sim, foi parar de agradar todo mundo e começar a me ouvir, começar a ouvir as minhas necessidades. Porque depois dos 40, o corpo muda, sim, muda. E isso é inevitável. O metabolismo desacelera, o cansaço vem mais rápido e às vezes a gente se olha no espelho, sim, às vezes a gente se olha no espelho e termina por não se reconhecer. A gente não se reconhece. Mas, sinceramente, o problema não é o corpo mudar, é a forma como a gente se trata por causa disso, por causa dessas mudanças. Então, eu parei de lutar com meu corpo e comecei a cuidar melhor dele, sabe? A cuidar com mais amor. Pequenas coisas fizeram a diferença, sim. Cuidar da minha alimentação, respeitar meu tempo e me movimentar mesmo sem vontade. Você precisa fazer isso. Mesmo sem ter vontade, você tem que ter disciplina. Não é sobre voltar a ser quem você era. É sobre se tornar uma versão de você mais consciente. E você? O que é que você está fazendo para se tornar essa versão, essa sua nova versão? Como é que você está se ajudando? Uma coisa importante é que foi depois dos 40 que eu comecei a me sentir diferente. Eu sentia um vazio, mas ao mesmo tempo um chamado. Eu percebi que não era falta de coisas, não era falta de coisas materiais, e sim era falta de sentido na minha vida. E foi aí sim que eu comecei a me aproximar mais de Deus e tudo começou a fazer sentido. E eu finalmente entendi que não era sobre ter uma vida perfeita, e sim sobre ter paz. Era isso o que me faltava. E essa paz que me faltava, eu não a encontrei lá fora. Depois dos 40, você não está atrasada, e sim você está entrando no despertar. E talvez, sim, talvez essa seja a melhor fase da sua vida. Lembre-se que não é só perda, você começa a ganhar algo muito poderoso, tipo consciência, força, clareza, e é aqui que muita mulher desperta. O medo, ele não vai sumir, mas ele também não pode mandar em você. Você muda quando você decide parar de se diminuir, quando você para de se comparar, quando você se escolhe e isso muda tudo. Então lembre-se, envelhecer não é o fim, é o início de uma nova consciência. E a pergunta não é: eu estou ficando velha? Não. A pergunta é: eu realmente estou vivendo? Você está se fazendo a pergunta certa? E não é sobre você voltar ao tempo, é sobre se valorizar no tempo que você tem agora. Entendeu?
E a coisa mais importante é se reconectar com você. O que você quer hoje? O que faz o seu coração bater mais forte? Você já pensou nisso? Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Ainda dá tempo, ainda tem vida, ainda tem muita coisa para acontecer. Envelhecer não é um fim. Envelhecer é um despertar. É quando você começa a enxergar a vida com mais clareza e para de viver no automático. O medo, ele pode até existir, mas ele não pode ser maior do que a sua vontade de viver. E se isso faz sentido para você, comente aqui. Eu não vou mais viver com medo.